Fala pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre a maternidade e o marketing de rede. Para quem não me conhece, meu nome é Michele De Luca, eu sou esposa do Carlo, mãe da Júlia, né, que é minha paixão, meu porquê, porque eu acordo todos os dias e desenvolvo essa atividade que eu tanto amo, tá? Muita gente me procura, né, querendo saber como que é essa questão de maternidade e marketing de rede, e para mim é muito intuitivo e eu acho que é muito parecido com a maternidade. Eu acredito muito nisso, desde o começo, quando não tinha muitas mães trabalhando com isso. Quando eu comecei, tinham muitos homens desenvolvendo, muitas referências masculinas, e eu tinha muito claro que se eu tivesse conhecido esse negócio na minha licença maternidade, eu tinha dado sangue, porque eu não queria de jeito nenhum voltar para o trabalho que eu estava, mesmo gostando, porque o meu tempo ficou mais precioso, né? E eu acho que todo mundo tem essa sensação, né, de querer ficar o maior tempo possível com o filho, enfim. E eu separei aqui algumas coisas que para mim fazem algum sentido, talvez algumas pessoas não entendam. A gente tá sempre aí para feedbacks, para a gente crescer, né? Críticas construtivas. Mas se eu conseguir tocar algumas pessoas para mostrar que é possível sim, que existe um marketing de rede que você pode fazer de forma intuitiva e construindo de forma profissional e sendo efetivo, mesmo que você tenha pouco tempo, tá? Eu coloquei aqui a foto da barriguinha, né? Que representa muito para mim uma comparação da maternidade com o marketing de rede, né? Não importa a sua ansiedade, nada vai mudar. Você é ansioso ou não, você vai ter que esperar o tempo certo das coisas acontecerem, né? Algumas crianças nascem antes, né? Outras passam da hora, a mãe fica lá ansiosa esperando o momento de nascer. Mas existe o tempo certo para esse momento, né? E apressar o processo pode ser perigoso. Eu acho que é a mesma coisa para o marketing de rede, né? Eu vejo algumas pessoas querendo atingir patamares muito rápido, sem ter embasamento, estudo, sem ter se profissionalizado, né? E eu costumo dizer que a velocidade que você cresce é a velocidade que você cai se você não sabe o que você está fazendo. Então, vale a pena refletir e também pensar no seu tempo de maturação do negócio, né? Deixa as coisas acontecerem no tempo certo. Se você estiver fazendo o que tem que ser feito, o resultado vai vir, tá? Aí aqui eu falo um pouco, né? A transformação pode ser dolorosa, né? Quando a gente tá lá grávida, dá enjoo, dá dor nas costas, né? Porque tá acontecendo uma coisa nova com você. E a mesma coisa no marketing de rede. É uma coisa nova que está acontecendo e eu falo para não lutar contra isso, né? Você tem que saber que essa adaptação é passageira. Se a sua vida já era corrida e você introduziu uma coisa nova, óbvio que vai ficar bagunçado por um período, né? Você está se adaptando. Mas você já sabe o que vai vir no final. Então, paciência para aproveitar os desafios e se tornar uma pessoa melhor, né? Eu sempre falo que quando aparece um desafio, eu penso, poxa, eu vou sair dessa de uma forma mais madura, eu vou sair uma nova pessoa. E sempre que eu olho para trás, eu falo, nossa, ainda bem que eu passei por isso, né? Porque é isso que faz a gente evoluir, é isso que faz a gente crescer na vida. Como tudo na vida, você tem que se preparar, né? Uma grande responsabilidade está nas suas mãos. E em breve você vai ter que estar pronto, né? Você começou e o que vai acontecer na hora que tiver um neném? Você vai ter que ter um quarto, tem que ter todo um preparo, não é? Então a gente precisa se preparar. E para o nosso negócio é a mesma coisa. Hoje você pode não ter um time. Você pode ter uma ou duas pessoas, mas e na hora que você tiver centenas? Você está pronto para isso? Então busque informações, ouçam quem tem experiência, né? Eu acho muito importante isso. A gente aprende muito com quem já passou pelas coisas, mas aí tem uma questão que eu gosto de falar, né? Que você vai ter que filtrar o que você vai ouvir. Porque muitos vão te apavorar, né? Eu não sei quantas pessoas já não ouviram. Nossa!
tá grávida de gêmeos, né? Apavora as pessoas. E muitos vão incentivar, isso que é o melhor, né? E são essas pessoas que você tem que ouvir. E por que que funciona para uns algumas coisas e para outros não, né? Porque somos pessoas diferentes. Então tem algumas coisas que a gente vai ter que vivenciar para aprender. E a experiência do outro a gente ouve e direciona, mas a opinião a gente tem que filtrar, tá? Porque senão te tira do foco do que você tem, do seu objetivo. Como tudo na vida, né? Na maternidade você paga muito a sua língua, né? Um dia você vai se ver em situações que você tanto criticava. E no nosso negócio é a mesma coisa. Então, muito cuidado antes de dar alguma opinião, de apontar o dedo, de criticar alguém, se coloca na situação, né? Normalmente quando você chega no patamar que a pessoa tá, você fala, nossa, agora eu entendo. Então cuidado para julgar e apontar o dedo, isso é para a vida, né? Mas dentro do nosso negócio é muito importante. Muitas coisas que você falaria que não iria fazer, você vai se ver fazendo. Isso é ótimo porque é um processo, é uma transformação, é um aprendizado, tá? Então não tem problema nenhum, pague a língua, aprenda com os erros. E esse slide aqui eu fiquei dando risada quando eu tava fazendo, fiquei pensando se eu coloco, se eu não coloco, mas eu acho que significa muito. Você vai precisar fazer coisas que você não gosta, né? Acho que algumas pessoas devem gostar dessa parte da maternidade, eu particularmente, óbvio que a gente faz tudo com amor, mas não é a parte que eu mais gosto. Mas tinha que ser feita. Então, eu acho que é a mesma coisa para o nosso negócio. Você não gosta de vender? Você está numa indústria de vendas diretas, você vai ter que se desenvolver. Você não gosta de fazer convite? Você vai precisar convidar, senão as pessoas não vão saber o que você está fazendo, né? Você não gosta de mostrar plano? Você vai ter que fazer isso. E então você tem que pensar o que você não gosta de fazer te proporciona o quê, né? Não vai te dar mais liberdade mais pra frente? Então é isso que você tem que pensar, vai acontecer, mas você tá preparado, né? Se você estiver preparado, você vai tirar de letra. E o mais maluco de tudo isso, né? Quando você olha para trás, você sente falta até do que você não gostava, né? Então aproveita o processo, né? Curte o processo. Você está passando por um período de aprendizagem que não vai voltar atrás, né? O seu primeiro mês de empresa, o seu segundo mês de empresa não vai voltar atrás. Então aproveita, olha o seu desenvolvimento, olha como você começou e olha como você está evoluindo no caminho. Eu sempre falo isso, que qualidade é melhor do que quantidade em tudo. Eu prefiro ter 1 hora com a minha filha olhando no olho, sem celular, conversando, ouvindo, aprendendo, porque eu aprendo muito com a minha filha, do que um dia inteiro e deixar ela na televisão, por exemplo. E no nosso negócio é a mesma coisa, não adianta você ter 1000 pessoas que não fazem nada, né? Você tem que ter qualidade. Óbvio que você vai achar qualidade dentro da quantidade, mas foque nisso, tá? O tempo que você... Não adianta você ficar dedicado ao WhatsApp, por exemplo, um tempo inteiro, quando você poderia só pegar a informação que você deveria, ou conversar com as pessoas, ser efetivo, ouvir e fazer a coisa acontecer. Então, qualidade é melhor que quantidade. Foquem em ter qualidade como profissional e as pessoas que estiverem com você, os poucos e bons, vão fazer as coisas acontecerem, tá? Bons hábitos vão surgir, você tem que dar o exemplo, né? Quem que nunca largou aí o refrigerante na frente do filho, porque tem que dar o bom exemplo, começar a comer salada. Isso é incrível, quando você tem uma pessoa dependendo de você, você passa a ser um espelho, né? Um exemplo. E no nosso negócio é a mesma coisa. Você vai melhorar os seus hábitos para ser exemplo de outras pessoas, né? E isso é muito bom, porque todo mundo cresce junto. Você vai aprender na prática, isso aqui é muito importante. A gente fala muito de ler, escutar, se conectar, que é a preparação, mas você tem que ir para ação. Não adianta alguém te contar da melhor forma do mundo como se dar banho no neném,
Na hora que você for dar, você vai sentir aquele medo, você vai se sentir inseguro, você vai ver aquele ser frágil na sua frente, mas você tem que fazer, né? E quanto mais você fazer, mais segurança você vai ter. Isso no nosso negócio é absurdo, assim, é na prática que você aprende. Então vai pra ação, tá? Não fiquem só na teoria. Você vai ver que você é muito mais forte do que você imagina. Eu acho que todo mundo que aí é pai, é mãe, ou tem alguém dependendo de você, você percebe que às vezes você não faz por você, mas você faz pelos outros, né? E o nosso negócio é muito isso. Às vezes você não tá num dia bom, mas aí aparece aquela pessoa que acreditou em você e você vai fazer por ela. Então, acredita que você é forte, né? Você vai conseguir o que você almeja e a força às vezes vem de lugares que você não acredita, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. E algumas vezes você vai se sentir de mãos atadas, né? Você vai ver que você tá fazendo, não tá saindo do lugar. E depois você vai entender que tem coisas que não tem como controlar. Simples assim, né? Contorna. Que você não consegue controlar, contorna. Ver o que você pode naquela hora, né? Quem que gosta de ver um filho doente, né? Mas se você pensar que ele tá ganhando anticorpos, que vai estar sendo mais protegido, isso vai te deixar depois mais tranquila, né? Talvez você esteja se preocupando por algo que não precisava naquele momento. Se não tem solução, não tem por que gastar energia, né? Eles vão cair algumas vezes, mas uma hora vão andar sozinhos. É muito nítido para mim, dentro do marketing de relacionamento, né? Que você vai ver algumas pessoas começando devagarinho, patinando, mas uma hora vão começar a andar sozinhos. E essa é a mágica do nosso negócio, né? É o que a gente procura, a renda residual, os líderes trabalhando conosco, né? E eu vejo muitas pessoas não deixando as nossas crianças, né, os nossos downlines novos, andarem sozinhos. E é preciso, porque eles têm que passar por esse processo, tá? Aqui eu coloquei a fotinho na bolha, né? A gente não pode deixar uma criança na bolha, porque na hora que ela precisar, ela vai ter que saber como agir, né? E a mesma coisa com os nossos cadastrados. Isso aqui é muito importante. Às vezes uma pessoa diferente vai dizer a mesma coisa que você e o seu filho vai ouvir. Alguém se identifica com isso? Algum líder, ou às vezes outra pessoa falando a mesma coisa que você sempre falou e o seu downline não ouviu, de repente ele começa a ouvir e fazer. Normal, tá? É normal. Saiba que às vezes as pessoas precisam ouvir de outro lugar a mesma coisa. Só quem tá dentro desse mundo vai te entender. Não tentem explicar para alguém que nunca teve filho, ou que nunca teve contato com crianças, que nunca participou desse mundo, você não vai conseguir explicar o que é. Assim como no marketing de rede, as pessoas não vão entender a sua motivação por um período, não vão entender por que você está feliz, como que você está trabalhando, e tudo bem, né? Uma hora os seus resultados vão fazer esses pensamentos mudarem, e você tem que pensar que você está fazendo esse negócio para você e não para as outras pessoas, né? Com o tempo você desapega e começa a perceber que ninguém paga a sua conta, né? Que você não precisa se preocupar com o que os outros pensam. Tem coisas que têm valor e não preço. Eu acho que não tem valor, né? Você olhar no olho do seu filho, você vê correndo ao ar livre, você vê o brilho no olho, não tem preço uma coisa dessas. E no nosso negócio tem coisas que não tem preço. Você vai ver pessoas realizando os sonhos delas por causa por apenas você ter apresentado a oportunidade, né? Tem a parte intangível do negócio que quando você olha para trás você fala, se eu não tivesse recebido R$1, valeria a pena mesmo assim. E é isso que eu acho que muita gente tem que procurar, porque às vezes não é o preço, né? É o valor.
E assim como nossos produtos, né, que tem valor e não preço. O que você está vendendo? Autoestima? Você está vendendo tecnologia? Então pensem direitinho quando vocês estiverem falando da nossa marca, né? Representem valor, tá? Nunca pode o que está florescendo. Seja um incentivador. Eu vejo muita gente na ânsia de querer que as pessoas não errem, podando outras pessoas. E eu falo muito, tanto para a criança, deixa a criança sonhar, né? Deixa ter mais sonhos e menos medo. Isso vale dentro do nosso negócio também. Eu acho que às vezes é legal a gente direcionar, mas a gente não pode cortar o que está florescendo, né? As pessoas estão evoluindo e às vezes uma porrada que você dá fora de hora pode fazer a pessoa travar e não fazer mais o negócio. Então, cuidado, né? Eu acho que a gente tem que ter tato, tem que ter equilíbrio. Óbvio que a gente tem que ter postura, porque começa a ficar grande o time e você vai ter que direcionar algumas pessoas, algum foco, mas eu acredito que todo mundo pode, né? Quando eu falo com qualquer pessoa, eu sempre visualizo que ela é um diamante, né? Ela pode ser um diamante pronto, um diamante que ainda precisa ser lapidado. Mas eu sempre falo com todo mundo com a mesma oportunidade, todo mundo pode, né? Seu tempo fica mais precioso, né? Então eu acho que isso é legal, né? Que a maternidade me trouxe. Eu desliguei a televisão, não é que eu desliguei a televisão, mas eu parei de ver coisas ruins que às vezes passavam para ver desenho, galinha pintadinha, né? Então a gente já faz isso. E é válido porque com o seu tempo mais precioso você começa a escolher onde você vai gastar suas horas, né? Se você tem uma hora para ficar com seu filho, você vai querer ficar. Então você tem que ser efetivo. Você está gastando tempo com o quê? Será que você está sendo produtivo? O tempo que você fica no WhatsApp, no Facebook, está sendo para construir alguma coisa? A vida passa muito rápido, né? Os nossos filhos crescem. Me falaram isso, cresce rápido, aproveita, e eu levei isso ao pé da letra. Eu aproveito, assim, todo o tempo do mundo. E ainda assim eu olho e falo, nossa, passa rápido. Então, não deixa o timing passar, né? Fica de olho nisso. Às vezes você vai achar que você não sai do lugar, né? Quando a gente é mãe, a gente fica lá recolhendo brinquedo. Quando você olha, já tá cheio de novo a outra sala e patina e não sai no lugar. E no nosso negócio, às vezes acontece isso. Você tá fazendo as atividades e não tá saindo do lugar, né? Mas é um processo, é um período. Se você tiver essa consciência de que você tem que passar por isso, mas que você vai chegar onde você precisa, evoluindo no caminho, você desapega. Você não fica pensando. Se você fez uma coisinha, mas um dia sequer, você já está mais perto do seu objetivo. Então, fiquem tranquilos, né? Todo mundo passa por isso. Isso aqui é um exemplo que para mim é clássico da maternidade do marketing de rede. O seu filho vai ouvir não e não e não, não faz isso, e ele não desiste, né? Eu acho que a gente tem que ser mais como as crianças, né? A persistência das crianças é uma coisa absurda. E você vai ter que ouvir não, né? Você tem que saber que o não faz parte do processo. E quanto mais não, mais perto do sim você tá. Então, só não desistam, né? Tracem o objetivo e continuem fazendo até alcançar, tá? Ninguém lembra de quem desistiu. Você vai agradecer todos os dias, né? Eu sempre falo que você tem que saber agradecer o pouco para que você possa merecer o muito. Então, agradece cada vitória, cada pequena conquista que você fizer, agradece, porque aí você vai estar pronto para coisas maiores. A notícia boa, filho não vem com manual, né? Mas a nossa empresa tem um sistema e pouca gente usa. Então, mãe tem um tempo precioso, pai tem um tempo precioso, então para de perder tempo. Vai pro que está escrito, segue o que os líderes já fizeram, pega esse atalho, porque aí você vai ter mais tempo, né? Que é o que você procura. E eu recomendo muito que você não só leia Trilha Black, mas que você absorva tudo que tem lá. Eu leio a cada 3 meses de novo,
e eu entendo de outra forma, tá? Porque o nosso negócio ele é dinâmico demais. O negócio do século XXI vai te dar uma crença na indústria que você precisa. O GoPro vai te dar um profissionalismo. E aí eu digo que continue, porque você vai ter uma responsabilidade, né? Você quer ser um líder, você tem que assumir essa responsabilidade. Então nunca pare de aprender, tá? E mais importante, nunca pare de ensinar, tá? Você precisa aprender com os novos, ensinar os novos, ouvir os antigos. Você vai ver que você vai acabar ensinando as pessoas que estão mais tempo, se você for um profissional. Então, aproveite a jornada. Todo desafio que você tiver vai valer a pena, né? Eu acho que toda mãe, todo pai que olha para trás teve desafios, teve noites sem dormir, teve perrengues, né? Mas depois valeu a pena e eu acho que o diamante é a mesma coisa. Você vai passar por tudo, mas vai valer a pena, tá? O seu porquê vai te levar longe. Aqui estão algumas mães que eu tenho o prazer de trabalhar, que vieram para o meu negócio. Eu acredito muito numa questão de que nada é por acaso. Eu acho que essas pessoas estão comigo por um motivo maior. Se você tiver um porquê muito forte, ele vai te levar longe. Esse treinamento não é só para mãe, para todo mundo que tem um propósito na vida, que queira um dia dar uma vida melhor para os pais, para os filhos, enfim, para as pessoas que amam. Mas eu queria que vocês soubessem que tudo na vida tem um processo, né? Aqui a minha comparação vai com a maternidade, porque eu evolui demais como pessoa, sendo mãe. Evoluo todos os dias, aprendo muito com a minha filha. E se você tiver um porquê muito claro, você vai chegar onde você quiser, tá bom? Desejo para todos vocês muito sucesso nessa jornada, que vocês curtam o processo e é isso, muito sucesso para todos. E Michele De Luca, um grande abraço.